Olhando, Bruno, até você falou ali de algumas medidas e algumas falas do presidente, a gente também teve falas em relação à gasolina, né, do próprio Lula, colocando ali como um intermediário o grande culpado sobre isso. Hoje a gente também teve a notícia do Conselho Nacional de Política Energética decidindo manter a mistura do biodiesel no diesel em 14% para não impactar a inflação. Isso também pode ser interpretado, de repente, como uma tentativa de segurar a inflação de alguma forma artificialmente? Sem dúvida. Eu vou até dar um spoiler antes, quando eu cheguei aqui, antes de eu entrar, eu estava lá gravando o meu vídeo que vai ao ar amanhã no meu canal, é justamente sobre isso, sobre essa fala do Lula que ele culpou os distribuidores de assaltar o consumidor brasileiro, porque a culpa é dos distribuidores. E nesse vídeo, já vou entregar alguns dados aqui importantes, que eu vou falar amanhã e lá eu exponho com todos os gráficos, com dados inclusive divulgados pelo site da Petrobras. Sabe quanto é a margem bruta dos distribuidores? 20%. A Petrobras divulga isso. Sabe quanto é a margem dos postos de gasolina bruta? Sem contar aluguel, impostos, funcionários, luz, tudo isso, 18%. Sabe quanto que é o incremento por conta de ICMS e de impostos federais na gasolina, do preço que sai da Petrobras para a refinaria, quando inclui os impostos? Sabe quanto ele sobe de gasolina? O preço? 98%. Só que ele não pode falar que a culpa é dos impostos e do monopólio, o semi-monopólio, por assim dizer, da Petrobras, que tem 34,7% da composição do preço. Por quê? Se você soma os impostos mais a Petrobras, dá 70% do preço do litro da gasolina no que a gente paga. É claro que ele não vai falar que a culpa é do monopólio da Petrobras, porque ele precisa sequestrar a Petrobras, como ele fez em outros governos, para os seus interesses privados. Assim como ele faz com os impostos, que ele se financia para manter esse Estado que o brasileiro não aguenta mais o peso dele em nossos ombros. Então veja que esse discurso dele é muito populista, ainda como se estivesse nos anos 70. Qualquer popularidade em queda brusca como está do presidente Lula agora, ele sempre atribui a responsabilidade da alta dos preços a algum fator externo. Não coma alface, compra chicória. Não compre uma fruta, pare de comprar. A culpa é do vendedor. Mas ele não atribui a irresponsabilidade fiscal dele causar um endividamento público que leva à desvalorização da moeda, que no final do dia é a alta dos preços. São questões puramente técnicas, facilmente explicadas. Então sim, é mais um discurso populista que joga a responsabilidade nos distribuidores, e a FECombustíveis, que é a Federação que representa 45 mil postos de gasolina, eles empregam 900 mil pessoas. Será que esse é o presidente que defende o povo? Que uma representação dos FECombustíveis, 900 mil empregos, e vamos falar que não são empregos qualificados, portanto, supostamente seriam a quem o Lula defende. Será mesmo? Uma demagogia nesse discurso grande, né? E fica muito um viés também político, talvez de colocar sempre, né, ali o pobre contra o rico, o empresário como grande vilão, igual você colocou ali, né, em relação, fez até o cálculo da margem de lucro. O discurso parece mais um de sempre achar outros culpados, né, Bruno? A gente já viu isso em outros momentos. Primeiro era um cenário ruim que foi pego ali do ex-presidente, depois o culpado Banco Central, mercado financeiro, agora os intermediadores, né? Nunca de fato, talvez, olhando ali para as questões internas do próprio governo. Você vê isso como um passo, talvez um primeiro passo para justificar uma maior intervenção estatal através da Petrobras? Sem dúvida. Vamos lá. É muito fácil aos olhos dos leigos, e é justamente o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo, que é muito fácil, no discurso do próprio Lula, quem não conhece a indústria de combustíveis e como funciona a cadeia produtiva, ou sequer o PPI, paridade do poder, o preço internacional do petróleo que a Petrobras abandonou em maio de 2023, é muito fácil ele chegar num discurso populista e falar assim, ora, o preço da Petrobras sai, sei lá, R$2, 2 e pouquinho, mas vamos arredondar para ficar fácil, sai 2. Você paga 6 e pouco. Por que você paga 3 vezes mais caro? A culpa é do dono do posto de gasolina. É fácil você culpar. Aquela pessoa que só está condenada a pagar o preço altíssimo, ele não para entender e nem conhece todo o processo econômico. É muito mais fácil acreditar. Ora, a Petrobras, que é estatal, vende por 2 e o dono de posto de gasolina malvadão vende por 6, esse cara tá milionário, a culpa é dele. Mas e tudo que está no meio do caminho? E eu acho que é isso que vem mostrando para a população e ela aprendendo com a informação descentralizada,
que há uma cadeia produtiva no meio do caminho e que o culpado é justamente quem atribui a terceiros a responsabilidade. Porque tem uma ideia completamente antiquada e uma ideia sem fundamento nenhum, desconectada da realidade da parte econômica. E quem paga é o povo no geral.